A nossa pauta agora é a pandemia do coronavírus. O presidente Jair Bolsonaro ampliou a lista de serviços essenciais. Vini, meu amiguinho, você que é um halterofilista nato, profissional, de competição, deve estar feliz da vida aí, tô certo ou não? Né, Edgar? Vou poder voltar a carregar, levantar meus halteres, né, fazer aquele supino, que é tudo que a gente precisa, né, no meio desta pandemia. Mas, enfim, Edgar, vamos lá, então, a informação. O presidente Jair Bolsonaro incluiu aí as atividades, então, de salões de beleza, barbearias e academias de esporte na lista de serviços essenciais, ou seja, atividades que podem ser mantidas aí durante esse período de pandemia. Foi uma decisão publicada numa edição extra ontem do Diário Oficial da União, e com essas três atividades agora, Edgar, já são 57 aquelas que podem funcionar durante a pandemia. É bom lembrar que o STF decidiu que a União pode sim legislar sobre o tema, mas deve sempre resguardar a autonomia dos estados e municípios, ou seja, é uma competência concorrente, mas a palavra final acaba sendo dos estados e dos municípios. Então fica aquela pergunta: estaria o presidente tentando provocar os governadores e os prefeitos? Estaria tentando burlar de alguma forma esses entes da federação? Vamos ver o que ele respondeu quando perguntado sobre isso. Temos aí a fala? Presidente, aqui, vamos lá. Que ele a fala decidiu do Bolsonaro. isso aí saiu hoje, isso? Ele acabou de falar com o Alvorada. Edgar. Olha só, vamos lá, Vini, vai lá. Entrou a fala do ministro da Saúde, Nelson Teich. Ontem, quando questionado sobre o assunto, o presidente Jair Bolsonaro disse que não estaria tentando burlar esta autonomia de estados e municípios, e diz que na questão das academias é uma questão de vida, e na questão dos salões de beleza e barbearias seria uma questão de higiene. Faltou combinar, agora sim, com o Ministério da Saúde, porque o ministro Nelson Teich não sabia desta decisão e acabou sendo avisado pelos jornalistas. E agora sim, nós vamos ver qual foi a reação do ministro Nelson Teich ao saber dessa decisão do presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver. Presidente, que ele decidiu isso aí saiu hoje, isso? Ele acabou de falar com o Alvorada. Falou agora. Queria saber se isso passou pelo Ministério da Saúde? Decisão de? Quem é manicure, academia? Salão de beleza, barbearia. Barbearia, Salão de beleza e academia. Isso passou pelo Ministério da Saúde? Não, isso aí não é... Acho que isso... Não passou, não é atribuição nossa. Isso aí é uma decisão do presidente. Gente, Vini... Pois é, Edgar, veja só que situação, né? E depois até o ministro Nelson Teich também falou que essa decisão de tornar serviços ou não essenciais é de responsabilidade do Ministério da Economia. Enfim, já se teme aí uma judicialização sobre esse tema. 5 estados já afirmaram que não vão seguir as recomendações do presidente: Bahia, Ceará, Pará, Paraíba e Pernambuco. E o governador do Maranhão, Flávio Dino, Edgar, ele tuitou o seguinte: o próximo decreto de Bolsonaro vai determinar que passeio de jet ski é atividade essencial. Gente, que constrangimento. Eu até me solidarizo ao ministro da Saúde, que ficou vendido ali na situação, sendo informado pelos jornalistas. Quer dizer, isso é fruto desse desgoverno, desse desentendimento entre Bolsonaro, faz só apenas o que dá na veneta dele, na cabeça dele, deixando de lado os técnicos que tem lá em seus ministérios, incluindo aí no caso o ministro Nelson Teich. Adriles, vamos lá, 2 perguntas bem objetivas para você. Academia e salão de beleza é serviço essencial? E o Nelson Teich está sendo passado para trás? Tá fácil aí de responder essa. 2 perguntas. A rigor, todo serviço é essencial para a pessoa que tem que trabalhar e tem que colocar comida na mesa para sua família. Pessoas trabalham em salões de beleza, pessoas trabalham em academias, necessitam trabalhar para viver. Eu
acho que não é segredo para ninguém, sou contra esse isolamento da maneira que está sendo colocado até hoje. Eu acho que tanto em salões de beleza, quanto em manicure, quanto em academias, a gente pode fazer esse tipo de distanciamento social, proibindo aglomerações, proibindo o afluxo de pessoas, usando máscaras, usando cota. Agora, a longo prazo, realmente, esses serviços que eu não considero realmente essenciais, podem ser substituídos, mas se tornam essenciais. Porque meu cabelo já tá desse tamanho, eu tô ficando o meu também. Eu já tô ficando barrigudo. Mas eu vou cortar em casa. Você pode comprar um pezinho, você pode pedir para sua mãe cortar seu cabelo, raspar zero. Ou seja, não é essencial a sobrevivência, mas é um tipo de saúde, bem-estar, estética, pode ser. Mas eu sou, volto a dizer, a favor de um distanciamento social calculado. A vida tem riscos, não tem jeito, e o risco maior é recrudescer a pobreza, a miséria e a fome, que provavelmente não, com certeza vai matar muito mais gente que esse vírus mortal. Isso, Adrilis. Calma, eu sei, eu já vou nela, mas eu queria só fazer um apontamento aí no que você disse. Porque esses são serviços que você pode fazer de alguma maneira. Claro que não tem um profissional ali trabalhando e dando um esmero no seu cabelo, por exemplo, no meu também. Mas a gente pode contornar essa situação em casa mantendo a proteção, enfim, do isolamento. Agora sim, a segunda parte da pergunta. Você acha que o ministro Nelson Teich está sendo passado para trás com essa atitude aí de não saber? Passado para trás. O presidente que se arroga ser um presidente tão corajoso, devia ter a coragem de escolher um ministro da saúde que se alinhasse à sua ideia. Primeiro ele tem que aprimorar a projeção da sua ideia, não sair abraçando, beijando criança, beijando velho, beijando todo mundo na rua, promovendo aglomeração, porque ninguém defende isso. As pessoas que são críticas ao isolamento mais radical defendem inexoravelmente, de maneira incondicional, o distanciamento social, ou seja, você assumir a vida com riscos, mas com distanciamento. Não é o que o presidente faz. Se ele faz uma defesa do distanciamento social, ele faz da pior maneira possível. Ele defende a ideia do Osmar Terra, de que o vírus não vai ser combatido. Realmente, 66% das pessoas em Nova York foram contaminadas dentro de casa. Não existe isolamento radical, só se enfiar dentro do buraco. O que o presidente devia fazer, se ele fosse corajoso, é colocar alguém que se alinhasse à sua percepção do que é o Covid-19. Coloca lá o Osmar Terra, coloca lá o Anthony Wang, que já foram exatamente entrevistados nessa casa, no Jovem Pan. Ou seja, que ele tenha coragem de colocar um ministro da saúde que seja alinhado com a sua ideia e não fique com o ministro, que é um contraponto. O ministro fica cerceado, fica censurado, constrangido a dizer coisas que ele não pensa. Está sendo fritado. E o presidente parece estar fazendo exatamente um favor à comunidade médica, ou à maioria da comunidade médica aqui no Brasil. Que ele, presidente Bolsonaro, tenha a coragem de assumir as suas convicções e coloque o Osmar Terra ou o Anthony Wang, o ministro da saúde, alinhado à sua percepção do que é o coronavírus, embora o presidente não seja um cientista. Vini, você queria complementar, vai. Sim, primeiro eu concordo com a Adrilis, eu acho que o presidente Jair Bolsonaro deveria evitar esse tipo de constrangimento, de colocar ali ministros da saúde que não têm esse mesmo posicionamento, esse mesmo alinhamento, não conseguem convencer o presidente de que o isolamento é a melhor solução. Neste momento eu fico até com a fala do nosso colega aqui de casa, o Josias de Souza, que ele falou que o Bolsonaro está tornando o Ministério da Saúde não essencial. Exatamente. E é realmente o que está acontecendo. E veja, eu vou mais ou menos concordar com a Adrilis no seguinte sentido: eu sou totalmente favorável ao isolamento social, mas o próprio Adrilis diz que nós temos no Brasil, né, é um país com grandes dimensões, com regiões diferentes do comportamento do vírus. Então por que o presidente não propõe, não faz um planejamento, não estabelece com relação ao número de casos e de óbitos e de atendimento de saúde dessas regiões, fazer um planejamento baseado nessas características. Rio Grande do e aí Sul você poderia propor aí sim a abertura de alguns comércios dentro dessas regiões específicas. Vini, agora, com todo respeito a esses profissionais de academia, de salões de beleza, a gente tem que diferenciar importância de ser essencial. São profissionais muito importantes, mas não são categorias essenciais neste momento de pandemia. E eu queria agora, Edgar, eu acho que nós temos aí sim, vamos lá. O vídeo já disponível do presidente Jair Bolsonaro. Peço desculpas aos nossos espectadores, não entrou naquela hora, mas agora a gente pode ver o que o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o assunto. Vamos lá. Não burro nada. Você está me acusando disso, desculpa, você se equivocou aí. Eu falei para você no começo, né? Saúde é vida. Quem está em casa
Agora, como sedentário, por exemplo, está aumentando o colesterol dele, problema de estresse, um monte de problema acontece. E se ele puder ir numa academia, que logicamente, de acordo com as normas do Ministério da Saúde, ele vai ter uma vida mais saudável. A questão de cabeleireiro também. Mas fazer as unhas, fazer o cabelo, etc., é questão de higiene. Ô Vini, bom, tá bom, é só não seguir o exemplo da atividade física do presidente que faz aquela flexão de pescoço, né? Tem que fazer em casa um polichinelo bem feito, uma barra, uma flexão, uma abdominal. Eu tô malhando escondido na academia do meu prédio. Ninguém vê. Vai lá. Tem profissionais mais indicados para você seguir, né, nesse caso. Não, é certo, Vini, mas o que você estava falando, eu acho que na tua defesa, aí, do teu argumento com relação ao isolamento, é um pouco, pelo que eu fiz da leitura do que você disse, é um pouco da visão do Ronaldo Caiado, que deu entrevista ao Jornal da Manhã aqui, e agora ficou convencido de que talvez um isolamento intermitente em lugares onde a infecção não é tão elevada, né, pelo coronavírus, pelo Covid-19, então ele defende nesse momento, ele que já se aventurou lá em manifestações dizendo que vocês estão malucos, ele como médico, então talvez seja um pouco na linha do que você trouxe pra gente aí. Agora eu quero dizer o seguinte, olha, Paulinha, o cabeleireiro, o salão de beleza não tá fazendo falta nenhuma pra você, que você ficou, parece que mais bonita na tela, né? Com esse isolamento, olha aí que cabelo impecável. É um filtro que eu uso aqui, a louca, nem é. Mas, gente, não é nada essencial, dá pra esperar um tempo, é óbvio que ninguém quer ficar confinado a vida inteira, como a Adri sempre fala, tem que existir um planejamento, um momento em que a gente realmente vai voltar a circular com essas limitações de máscara, de distanciamento social. Agora, eu fico imaginando uma academia, gente, toda fechada, aquele ar-condicionado, as pessoas suando. Isso. Já imagino o Covid me cercando, me atacando, eu não tenho vontade nenhuma, nem inclusive de furar aqui o nosso acordo da comunidade do prédio e treinar na academia de forma egoísta. Claro, isso é razoável. Não tem proibição, o que eu posso fazer? Não tem proibição, eu sou legítimo. Isso que você está falando sozinho lá. É bem razoável, porque são duas atividades que não são imprescindíveis, quer dizer, elas são necessárias, as pessoas aderem a essas atividades, buscam o trabalho desses profissionais, mas veja, a academia que você falou é onde a pessoa fica ventilando ali, correndo na esteira, você fica ventilando a respiração, quer dizer, você fica potencializando o poder de infecção. E no salão de beleza, no caso, as pessoas que estão sendo ou fazendo uma maquiagem ou cortando o cabelo, estão ali como profissional respirando em cima, quer dizer, mesmo com a máscara, você deve evitar esse tipo de situação de